Olá, meus irmãos, amigos, cristãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Então, irmãos, nós vamos ver aqui o que diz em Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Que diz o seguinte: e disse-lhes, palavra do Senhor Jesus, viu? Nosso Deus, tá? O Deus verdadeiro, tá? Vou falar um pouquinho desse Deus verdadeiro que é Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Lembrando, irmãos, que a palavra do Senhor, a gente precisa entendê-la. A Bíblia, ela é repleta de figuras e linguagens. É óbvio que nós não vamos pegar um copo de veneno, preparar um copo de veneno, beber ou dar alguém para beber e dizer, pode fazer isso, que não vai lhe causar dano algum. Mas não podemos fazer isso. Isso é tentar o Senhor, nosso Deus, certo? Se há duas estradas, uma é mais perto do que a outra. Aquela estrada que é mais perto para o meu destino, ou o seu destino, para chegar ao meu destino, ao seu destino, você recebeu uma notícia que está acontecendo algo errado, um tiroteio, alguma coisa assim. O que é que você vai fazer? Você vai deixar de ir por aquela estrada mais perto e vai pela estrada mais longa. Sem problema. Evitar. Porque Deus é o Deus da providência na hora do impossível a nós. Certo? E não é tempo mais, também, de nós ficarmos brincando de sermos servos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque ele veio, porque que Jesus é o nosso Deus, é o único e verdadeiro Deus. Existe, por acaso, alguns dos deuses espalhados por aí, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que sofreu desde quando ele começou a entender o que as pessoas falavam, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E eu creio que ele começou a sofrer quando ele começou a ver coisas erradas em seu meio, porque ele, apesar de ser 100% Deus, veio também 100% homem, e ele sofria com aquelas desavenças que havia no mundo, com aqueles tipos de castigos, aqueles holocaustos, aquelas coisas que judiavam muito da humanidade, que naquela época os castigos eram horrendos, eram terríveis. E não é tempo de brincarmos mais, porque Jesus, Filho unigênito de Deus, o Filho legítimo, porque nós somos apenas adotivos, Ele é o Filho legítimo que Deus formou no ventre de Maria, uma mulher de grande responsabilidade, uma serva de Deus, porque ele não ia escolher qualquer uma
para levar o seu filho em seu ventre, né? Merece todo o nosso respeito, sim, e não como muitos, né? Às vezes por ignorância, porque Deus perdoa o tempo da ignorância também. A gente não pode tê-la como uma deusa, não. O único Deus que devemos adorar é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo, porque ele veio com a missão de nos salvar. Porque Deus olhou do alto para baixo e não viu o justo sequer. E naquela época, irmãos, já havia sinagogas espalhadas por toda a região do Oriente, né, da Ásia, ali de Roma, da Grécia, Síria, aquela região toda onde começou o primeiro mundo, havia sinagogas que são consideradas igrejas, templos, né? Onde Jesus foi em todos, no templo de Salomão, no segundo templo, né? Ele foi, no primeiro, o primeiro já tinha sido destruído, né, pelos babilônios, e o segundo também foi destruído, só existe hoje as ruínas que foram, escavaram lá o local e encontraram as ruínas do templo, mas está lá, como prova. Era uma construção imensa. E Jesus, ele veio, Deus o enviou com o objetivo de nos salvar, porque ele enviou várias pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, enviou vários, né? Mas todos pecaram, todos pecaram. E eu creio que Deus disse assim, não estou falando o que está na Bíblia, eu creio que Deus disse, é o jeito, eu enviei o meu único filho, eu me fazer carne, né? E no ventre de uma mulher, que foi o ventre de Maria, e enviar ao mundo, porque é a minha criação, é a minha criação. Certa vez ele arrependeu de ter criado o homem, na época de Moisés, né? E quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua dos mandamentos, que desceu do monte, o povo estava fazendo coisas desagradáveis a ele, idolatria a um bezerro de ouro. E Deus disse a Moisés, mate-os todos. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Foi a única criação. Ontem eu ouvi isso de alguém, gente. Não vou dizer que as palavras são minhas. Foi a única criação que Deus se arrependeu de ter criado. Também ouvi de uma pessoa, mas tem na Bíblia também, tá? Quer dizer, sobre o arrependimento de ter criado. As outras palavras, não. Eu não gosto de copiar nada de ninguém, mas o que é bom a gente tem que falar. E a gente tem que ser usado pelo Espírito Santo, sempre. Eu, antes de ler aqui, de fazer esse vídeo, eu orei, tá? Para Deus me dar as palavras certas. Jesus veio com essa missão. Foi o único Deus que veio, né, e sofreu. Não foi só no Calvário, não, gente. Ele sofreu desde o momento que ele viu as primeiras pessoas fazerem coisas erradas dentro da sua casa, da sua família, né? Dentro da sua família ali, Maria, José, seus irmãos, certo? Ele sofreu. Tanto que ele mudou-se de Nazaré para Cafarnaum, porque em Nazaré ele não pôde desenvolver o seu ministério. Ele sofreu, tá? Não foi só no Calvário. Depois desse sofrimento todo, sendo ele o dono da sabedoria, sabendo como é que deveriam agir as pessoas diante das situações, sofreu no Calvário, né? Foi chicoteado, feriram ele com lanças, ele pediu água, estava com sede, deram-lhe vinagre numa esponja lá, sabe de onde veio essa esponja, né? Nós não sabemos. E não é hora mais de nós brincarmos e sermos cristãos, não, tá?
não é hora mais de nós respeitarmos apenas o ministério que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Mas é hora de nós orarmos e respeitarmos a igreja do Senhor completa, espalhada pelo mundo, e orar por toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, pelo ministério do Senhor, que não é dividido, mas segundo os dons, né? Os homens deram nome a esses dons de ministérios. Por exemplo, quem prega, as pessoas falam que é o ministério da pregação, o ministério da palavra. Quem louva, o pessoal fala que é o ministério do louvor. Quem ora, o pessoal fala que é o ministério da oração. Mas todos se tornam em um, porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós não temos nada aqui, irmãos. Nós somos apenas administradores. Esse próprio corpinho aqui, ó, o meu e o seu, é templo do Espírito Santo. Os outros objetos não. A palavra de Deus diz que tudo foi feito para o louvor a Deus, através de nós. Através de nós, gente. Porque Deus hoje, Ele é Espírito. E Ele está dentro de nós. Basta nós procurarmos Ele dentro de nós e darmos lugar a Ele, que os dons espirituais irão fluir em nossa vida. Então nós não podemos ficar com atritos entre irmãos, irmãos de tal ministério, irmão daquele, do outro ministério. Não, nós temos que orar por todos os irmãos que estão espalhados na face da terra e principalmente aqueles que estão tentando levar o evangelho para onde não aceitam o evangelho de Cristo. Viu? Porque não é tempo mais de brincarmos, de sermos cristãos. E essa foi a palavra que Deus me deu para trazer para o mundo, para as pessoas, quem quiser assistir este pequeno vídeo. Amém? E amém. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que a graça dele envolva a todos e todos na face da terra, os seus familiares, e que bênçãos do Senhor desçam sobre nós e que passemos a louvá-lo de coração, sem acepção de pessoas. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor.